Começando um pouquinho atrasado já, vamos começar. Bom, vamos começar formalmente então, hein? Ale, Joyce, estão na área aí? Ok. Vamos lá então. Pessoal, sejam todos bem-vindos então, né? Essa é a nossa primeira reunião aí do módulo 3, último módulo do curso de vocês. Eu sou o professor João Paulo, a professora Alexandra está aí com a gente e a professora Joyce. Normalmente nós três fazemos as reuniões juntos, né? A gente junta as nossas turmas para fazer as reuniões ao vivo, as aulas ao vivo, e isso torna, acho que um pouco mais dinâmico, a gente consegue organizar e dividir o trabalho aqui para atender vocês de uma maneira melhor. Beleza? Deixa eu só me apresentar, né? Eu tô no EAD já faz um tempinho, tô com 2 turmas aqui esse semestre e bom, bora lá. Precisar de mim, eu tô por aí. Bom, deixa eu falar então, né? Meu nome é Alexandra, eu tô com uma turma no online, né? Eu tenho aí muitas turmas no presencial ainda, né? Então, eu tenho turmas do técnico no presencial e uma turminha no online. Bem-vindos e qualquer dúvida pode contar comigo também. Oi, gente, eu sou a Joyce, eu também estou há um tempinho aqui no online e eu tenho 2 turmas e tenho só uma turma no presencial. É isso. Qualquer coisa também pode contar acho que com todos nós. Eu sou a que menos falo, isso é importante, a que menos mostra o meu rosto também. Vocês precisam tirar um print desse momento que ela colocou a câmera dela aberta aí, porque raramente isso acontece, né? É quase É que eu tô um. sempre com uma criança aqui pendurada no meu pescoço, esse é o motivo. É isso aí, turminha. Então somos nós, o trio Parada Dura, né? Nós três aí com algumas turmas para levar vocês até o final do curso. Espero que a gente consiga fazer isso com bastante sucesso, que vocês consigam ter o melhor resultado aí é, Ô, nesse Jota e semestre e também Alu, no curso. só para vocês saberem, eu não tô conseguindo admitir os alunos, tá? Ah, Não O que sei tá, por quê. o que tá aparecendo aqui para mim, eu tô. Ali, você Tá consegue bom. também? Não, Também não? Então tá. Vamos indo aqui. Será que tem alguma. Bom, pra gente ver se tem alguma configuração para fazer. Vou conectar em outra tela aqui também. Pessoal, vamos começar então. Bom dia a todos os alunos e bora lá para nossa agenda aqui do dia, né? Nós nos apresentamos, né, Alexandra, Joyce e eu, João Paulo, mas tem outros professores também que estão no módulo 3, né? A professora Daniela, professor Daniel, professora Gleice e professor Wilson, com outras turmas, que muito provavelmente nesse mesmo momento estão fazendo uma reunião muito parecida com seus próprios alunos. Então, nós no módulo 3 aí somos essa equipe aqui, beleza? Então, todos muito bem-vindos e vamos começar para a nossa agenda. Eu vou ter que ficar revezando a tela aqui então para ver se todos foram. Vocês me avisem, por favor, se tiver alguém que não foi admitido, tá bom? aqui Pessoal, não. bom, Combinado. vocês. Pode falar. Estão falando aqui que não. Eli Naise. Eu acho que ela não está ouvindo. Deve ser alguma configuração, acho que no. Não sei se é no computador ou no celular. No som. Qualquer coisa você sai e tenta entrar de novo. Porque eu acho que está todo mundo ouvindo, né? Creio que sim. Pessoal, confirmem se estão ouvindo, por favor. Estão ouvindo eu falando? Estão ouvindo a Lê? Normal. Deve ser um Sim, problema. perfeito. Então, bora lá.
O primeiro recado importante aí que a gente quer passar para vocês é sobre o manual do aluno, né? Essa aula de ambientação que já está disponível. Se vocês no semestre passado deram uma olhadinha lá, nesse semestre deem uma olhadinha de novo. Lá tem muita informação, tem todas os roteiros que nós vamos seguir, tem datas, tem tudo muito bem claro, muito certinho para vocês acompanharem e entenderem como que vai transcorrer esse semestre, tá bom? Não deixem de olhar, tem algumas mudanças. No semestre passado já teve várias mudanças importantes. Nesse semestre tem algumas outras mudanças também que aconteceram. Aproveitem essa semana. Nós vamos disponibilizar a agenda um só na sexta-feira, né, da semana que está vindo. Então, aproveitem essa semana para dar uma olhadinha na Agenda 00, que é a agenda de ambientação. Assistam as videoaulas explicando como que é a rotina de estudo. Deem uma olhadinha no manual do aluno, tem o link aqui, e lá na agenda de ambientação também tem um link direto. Deem uma olhadinha no manual do aluno para vocês ficarem inteirados de como é o melhor funcionamento do ambiente virtual, tá bom? Eu não sei se tem algum aluno que veio de transferência, de outra modalidade, se tiver alguém que veio de outra modalidade, é obrigatório fazer isso. Tem que fazer, porque senão vai ficar totalmente perdido aqui durante esse semestre, tá bom? E vocês que estão vindo aí já desde o primeiro, segundo semestre, já na modalidade online, deem uma olhadinha, porque nós temos mudanças, tá? Assistam às videoaulas, tem bastante videoaulas explicando a rotina de estudo de vocês, ok? Alguma dúvida aí? Tranquilo, gente? Pessoal, eu tô só com uma tela aqui apresentando, então eu não consigo ficar vendo o chat e a apresentação. Então, se vocês tiverem Dou uma dúvidas, olhada no chat. vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Podem abrir o microfone e falar. E aí vocês podem colocar no chat também que a Lei e a Joyce vai estar de olho e elas me interrompem. Mas vocês podem também abrir o microfone a qualquer momento aí e falar, tá? Se levantarem a mãozinha, talvez a gente não vai ver. Então, o melhor caminho é abre o microfone e fala, professor, eu já paro aqui e vocês podem falar, tá? Bom, algumas mudanças importantes nesse semestre, ó, nós vamos falar de cada uma delas. Foram mudanças já do semestre anterior, talvez vocês já estejam familiarizados, né? Alterações nas datas e períodos de abertura e fechamento de agenda, o período de recuperação, processo de acompanhamento de frequência e bônus, e alteração do número das alternativas de prova, ok? Vamos lá. Alteração nas datas de abertura e fechamento de agenda. Há um ano atrás, a gente abria a agenda e deixava ela aberta por 15 dias. Agora a gente mudou, né? Ela fica aberta por 10 dias. Então, toda sexta-feira a gente abre uma agenda nova, certo? E elas são fechadas 10 dias depois também ao meio-dia. Então, sexta-feira é meio-dia, abre uma. 10 dias depois, fecha aquela agenda que foi aberta, tá? Então, se a gente for pensar em relação à abertura da agenda, se toda sexta-feira a gente abre uma, nós temos uma rotina semanal de estudos, tá bom? Não é uma rotina de 10 dias. Não espera fechar os 10 dias para depois abrir a outra. Toda sexta-feira abre uma. Portanto, criem uma rotina semanal de estudos. Esses dias a mais aqui, os 3 dias a mais, é para alguma eventualidade, né? Às vezes alguma coisa que atrasou, em algum momento você vai ter duas agendas abertas e dá para você ainda correr atrás de algum atraso. Então, criem uma rotina semanal de estudos, tá? Período de recuperação, ó, tivemos mudanças já no semestre passado, né? Anteriormente nós tínhamos 2 períodos de recuperação, agora nós temos 3 períodos de recuperação, tá? Da agenda 1 até a agenda 5 vai ocorrer entre 21 e 31 de março, que também é a mesma data que acontece a agenda 6. Então não deixem acumular muita coisa, é só para uma eventualidade, senão vocês vão ter muita coisa para fazer. A recuperação 2 é das agendas 6 até a agenda 10. Acho que até a 10 entraria aqui, ou até a 9, tudo bem. Ocorre de 17/4 até 28/4. É no mesmo período da agenda 10, então não deixem acumular, tá? E o terceiro período da agenda 10 até a 14, ficou faltando algumas informações aqui. Do dia 23 até o dia 2/6. Mesma dica, né? Não deixe acumular. Por quê? Porque vai acontecer no mesmo período da agenda 14.
tá? Da agenda 15, então não deixe acumular. Olha que nota importante nós temos aqui, ó. No momento da segunda recuperação, os alunos que estiverem com, no mínimo, 50% de participação ainda terão a chance de realizar as atividades das próximas semanas para garantirem a frequência mínima de 75%. Isso é importante porque no semestre anterior a gente estava colocando esse aluno como desistente. Então fiquem atentos. Opa, quero voltar. Fiquem atentos, tá? Geralmente, é isso que o João falou, é que quem está com menos de 50% corre o risco de ser considerado como desistente. Então, aí vai bloquear lá para vocês, porque subentende-se que o aluno não acessou nenhuma vez. Ou acessou uma vez e depois não entrou mais. Isso aí, é importante ter esse acompanhamento até a agenda 10 e verificar a sua frequência. O ideal, né, o perfeito é estar acima de 75%. Mas se de repente vocês tiverem algum contratempo, precisa manter entre 50% e 75%. Precisa manter acima de 50%. Abaixo de 50% vai ter problema. Então mantenha esse acompanhamento para que vocês estejam sempre acima de 75%, tá? Se a gente passou lá 4 atividades, estamos na quarta semana, estamos na agenda 4, você tem que ter feito pelo menos atividade de 3 agendas para estar com 75%. Enfim, não deixem de fazer as atividades para não ter problema. Vocês já no semestre passado viram, né, que essa frequência ajuda vocês no bônus de pontuação. Eu tenho certeza que tem alunos aqui que conseguiram ser aprovados justamente por causa desse bônus de pontuação que nós vamos falar daqui a pouco, que está atrelado a essa frequência. Alguma dúvida aí? Viu, gente? Ó, esse slide é o que a Alexandra está falando. Quer falar dele, Ale? Então, que é uma mudança muito importante que vocês têm que ficar atentos, porque eu sei que o aluno entra de férias e aí a gente perde meio que o ritmo, né, de estudo e aí acaba esquecendo às vezes de acessar o AVA, de fazer as atividades, né? Então, fiquem atentos, né, com essa rotina que o João falou, né, de toda semana se programarem para fazer as atividades, porque quem tiver menos de 50% de entregas aí de participação nas atividades formativas, na hora do conselho intermediário, a gente vai ser considerado como desistente e aí não vai, né, vai perder aí, a não ser, lógico, salvo muitas grandes exceções aí daquele aluno que apresentou algum atestado, eu tive que fazer uma cirurgia, né? Não deu para estar fazendo, aí apresentou um atestado, aí a gente vai discutir isso no conselho, né? Então, mas isso vocês têm que avisar formalmente, né? Por e-mail, né? Pelo correio Tec, enviar o atestado, né? Para que a gente possa, no conselho, justificar aí essa ausência aí de vocês e que vocês, porque senão vocês vão ser considerados como aquele aluno que não está participando mais e sendo considerado desistente, né? Como se você perde a vaga aí do terceiro módulo, né? É isso aí. Isso que a Ale está falando para a gente acontece lá na agenda 10, tá? Então, se vocês tiverem algum problema, tem uma gravidez de risco, passei por uma cirurgia, fiquei internado, vocês precisam informar a gente no momento em que aconteceu, né? O quanto antes, e enviar os documentos comprobatórios, porque chegou na agenda 10, a gente não tem essas informações, o aluno vai ser considerado desistente, tá? Então tem que informar a gente no momento que aconteceu. É igual na empresa, né? Faltou um dia na empresa, no outro dia tem que levar o atestado. Caso contrário, vai ser considerado desistente, tá bom? Continuando aqui, ó. Isso ainda é alinhado ao que nós falamos anteriormente, né? É, No conselho intermediário, alunos com frequência menor que 50% serão considerados desistentes. Então, isso acontece quando?
lá na agenda 10, tá? Na agenda 10 foi... está com menos de 50%, vai ser considerado existente. Se tiver alguma exceção, vocês precisam enviar para a gente aí, tá? Alunos com participação menor do que 75% terão direito de realizar apenas o primeiro exame. Por quê? Porque o segundo exame presencial é um exame substitutivo, tá? Então todos, né, devem obrigatoriamente realizar apenas o primeiro exame. O segundo só para substituir o primeiro, aí no caso de algum aluno que não conseguiu ser aprovado. Alunos reprovados no primeiro exame com frequência maior ou igual a 75 estarão aptos a fazer o segundo exame. Alunos com frequência maior que 50 e 75 estiverem ausentes no primeiro exame, mas que apresentarem justificativa, poderão fazer o segundo exame, tá? Então isso daqui está alinhado também com o que a lei falou para a gente, ok? Dúvidas aí? Bom, lembra o que eu falei da frequência? Para manter a frequência em dia, para manter acima de 75, o ideal é que vocês mantenham a frequência sempre em 100%. Por quê? Porque essa frequência contabiliza esse bônus de participação. Eu tenho certeza que tem alunos que foram aprovados no semestre passado por causa do bônus de participação. Eu tive vários alunos que concluíram o curso por causa do bônus de participação. Então, sempre façam todas as atividades que nós solicitamos. Toda agenda a gente solicita 2 atividades obrigatórias. Façam as 2 atividades para que vocês tenham a participação aqui em 100%. Isso acrescenta 3 pontos para vocês no exame presencial. E esses 3 pontos já salvaram muitos alunos aí da aprovação, tá? Então, não ó, só salvar, só fazer uma observação. Às vezes é aquele aluno que entrega as atividades, tudo certinho, tem 100% lá de participação. Mas na prova, ele teve, por exemplo, um B. Se ele entregou e ele teve lá 100% de participação, mais os 3 pontos, ele tem a chance de vir com uma nota melhor, um MB. Ou se ele é um aluno que obteve lá, acertou, é um aluno regular, não acertou tantas questões na prova, mas é 100%, ele pode subir a nota dele para B. Então, esse bônus, né, não só salva, mas melhora a nota de vocês. Por isso que é importante vocês entregarem todas as atividades. Bom? É isso aí, estava esquecendo desse detalhe que também é legal. Tem muitos alunos que fazem questão de ter uma melhor nota, né? Isso é um bom caminho para andar, tá? Então, ó, não se esqueçam dessa telinha, dessa dica. Tirem um print aí para guardar para vocês. Depois a gente disponibiliza também lá no ambiente virtual. Mas super importante manter a participação em dia, a frequência em dia, porque reflete nessa participação e essa participação ajuda vocês tanto a serem aprovados quanto a terem um upgrade de nota aí, ok? Informações importantes agora. Para essa frequência, né, de 100%, o que nós contabilizamos nessa frequência? Nós temos ao longo desse semestre 15 agendas normais, né? Mais 2 agendas de complementação de carga horária. As 15 agendas, nós solicitamos 2 atividades obrigatórias, portanto, 30 atividades. Mais 2 atividades das complementares, são 32 atividades durante esse semestre. Então, se vocês fizerem somente o fichário, vocês vão estar com a frequência abaixo de 50%, tá? Até impedidos de fazer a prova. Então, fiquem atentos na programação que nós enviamos para vocês. Fiquem atentos ao quadro de avisos. A gente envia a programação pelo quadro de avisos. Então, fiquem atentos para vocês saberem exatamente o que tem que ser feito, tá? Para vocês não ficarem aí impedidos de fazer uma prova, para vocês não perderem o benefício do bônus, tá bom? Então, vocês precisam 2 atividades por agenda, vocês já estão acostumados com isso, né? Desde o começo do curso, e nós temos ainda 2 atividades de complementação de carga horária que vocês também tiveram no semestre passado, tá? Então, não se esqueça, ó, a cada semana, acessem o quadro de avisos para verificar o que nós planejamos para vocês. Combinado? Ó, uma informação importante. Nós aqui do terceiro módulo, eu não sei se algum
aluno, às vezes estava com outro professor, que cada professor, cada módulo tem a sua forma de trabalho. Nós avisamos as programações, o que vocês vão fazer sempre pelo quadro de avisos. Tem professor que avisa pelo correio TEC, né? Mas nós avisamos pelo quadro de avisos. Então, sempre olhem o quadro de avisos. A primeira coisa que vocês, ao acessarem o AVA, vai lá no quadro de avisos e vê se tem alguma, né, algum aviso importante, alguma informação, né? Daí já está a descrição do que vocês vão ter que fazer naquela semana. A gente usa também o Correio Tech, é óbvio, mas para apresentar o que vai ser feito durante, né, as agendas, nós usamos o quadro de aviso. Legal? Isso aí. São meios de comunicação diferentes que nós temos, né? O Correio Tech serve para um tipo de comunicação, o quadro de avisos para outro tipo de comunicação. Então, se de repente no semestre anterior o professor enviava pelo Correio Tech, está errado, tem que enviar pelo quadro de avisos, tá bom? É o que a gente faz aqui. Então, fiquem atentos sempre ao quadro de avisos. Ok? Ó, cronograma do nosso semestre. Quem quiser tirar um print, tira aí. Essa barra aqui está atrapalhando, né? Quiserem tirar um print aí, tira um print da tela, tá? O cronograma do primeiro semestre de 2025 começa na data de hoje aí, né? Na verdade, na sexta-feira a gente já tinha a aula 00 disponível, mas começamos oficialmente hoje com a nossa aula inaugural. Dia 14 de fevereiro, na sexta-feira, a gente inicia a agenda 01, tá? A agenda 00 já está aberta, hein? Passem por lá, não se esqueçam. Períodos de recuperação. O primeiro período de recuperação entre 21 e 31 de março. Segundo período de recuperação de 17 a 28 de abril. E terceiro período de recuperação dia 23 de maior. Para quem não sabe, maior é um mês novo agora, que eu inventei, tá? Até o 2 de junho. Brincadeira, né? Porque eu digitei errado. Ó. Então é 23 de maio até 2 de junho, o terceiro período de recuperação. E os exames presenciais? Exame obrigatório, o primeiro exame 14 de junho e o exame substitutivo, Jesus, dia 28 de junho, tá bom? Pessoal, preste atenção nessas datas. A gente disponibiliza esse cronograma no primeiro dia, na primeira aula, na primeira reunião, porque é importante. A gente sabe que alguns alunos trabalham, que alguns alunos têm compromissos durante os sábados, e por isso avisamos com tanta antecedência. Quem trabalha, quem tem algum compromisso, quem tem alguma coisa, converse com o seu empregador, com o seu compromisso e agendem essa data para fazer a prova, tá? Não temos como falar assim, professor, não posso ir no sábado, faz a prova na segunda. Não dá. Estamos avisando com antecedência, tá bom? Então, os dois exames já estão agendados, se programem. Se precisar de declaração que está na escola, vocês acessem o ambiente virtual lá nas informações acadêmicas. Lá tem uma declaração falando que vocês estão estudando, que vocês podem entregar no trabalho, tá bom? Mas E se no dia agendem da para essas prova, datas. também, na ETEC Polo de vocês, quando vocês fazem o exame, eles também dão a declaração que vocês foram fazer o exame presencial para levar no trabalho, né, onde vocês precisarem, tá? É isso aí. Ó, tem um asterisco aqui no exame substitutivo, né? Só para lembrar que o exame substitutivo é apenas para quem tem o direito, né, de fazer. Portanto, faz-se obrigatória a presença no primeiro exame presencial. Raríssimas exceções, o aluno pode fazer somente o segundo exame, tá? Então, se agendem, se programem para essa data, 14 de junho, ok? Tirei print também aqui dessa tela para vocês guardarem, depois a gente coloca também lá no quadro de avisos, tá? Mas esse daí é o nosso cronograma. Pode haver mudanças, portanto, super importante vocês acompanharem o quadro de avisos, tá bom? Não deixem de maneira alguma de acompanhar o quadro de avisos. Podem haver mudanças, mas por enquanto o nosso planejamento é esse daí, tá? Da agenda 0 até a agenda 15, as datas respectivas de cada uma. Esse também é o nosso planejamento das atividades. Como disse anteriormente, é um planejamento prévio e pode ser mudado. Vocês podem também tirar um print e deixar guardado, porém, pode ser mudado. Temos previsões
para mudanças no ambiente virtual e no livro a partir da agenda 6. Então, talvez a gente mude as atividades a partir da agenda 6. Muito provavelmente da agenda 1 até a agenda 5 a gente já está fechado com essas atividades aqui. Mas depois da agenda 6, se o pessoal lá das mudanças, que estão fazendo mudanças, colocarem coisas interessantes, coisas novas, coisas legais, a gente pode alterar alguma coisa aqui sobre essa segunda atividade obrigatória. A primeira atividade obrigatória sempre é o fichário, e a segunda a gente faz algumas coisas diferentes, tá? Eu sei que alguns professores nos módulos anteriores costumam trabalhar sempre fichário e debate, fichário e fórum, certo? Os professores acabam não variando as atividades. Aqui a gente faz bem diversificado, ó. Temos fórum, debate, depois um fórum diferente, bloco de notas, dentre outras atividades que podem surgir, né? Na última reunião nós tivemos alguns professores dando ideias aí de atividades novas. De repente a gente pode mudar alguma coisa aí, tá? Mas por enquanto, por hora, esse é o nosso planejamento, ok? Só deixar importante, a gente faz 3 períodos aí de atividades de revisão, que é como se fosse um pequeno simulado das agendas que foram vistas anteriormente. Geralmente é na agenda 5, na agenda 10 e na agenda 14, tá? Então, isso a gente faz pelo bloco de notas, porque são questões tiradas de provas anteriores que a gente, né, envia para vocês fazerem aí essa revisão aí do que foi visto, tá bom? Beleza? Pessoal, tá até marcado de vermelhinho aqui, né, essas agendas que a Lê falou pra gente da revisão. Tem na 5, na 10 e na 14. Porque às vezes o aluno confunde, né? Chega no final do módulo e fala, não vai passar a revisão das agendas? A gente passa, só que a gente acha melhor passar de forma fracionada, não tudo de uma vez. Então, a gente passa uma primeira revisão, uma segunda e uma terceira revisão. Isso aí. Isso é importante para vocês se acostumarem com o modelo da prova, tá? Bom, sobre as aulas síncronas, ou essas aulas ao vivo que a gente faz, né? Faremos a cada 3 semanas, tá bom? Então, A Lídia tá aqui, João. Acabei de entrar. Bom dia, Alexandra. Bom dia, João Paulo. bom Tudo dia. bem? Tudo certo. Tem alunos de mais algum professor Bom aqui, dia, não? A Lídia. Joyce está com a A gente. Joyce também. Bom dia, Joyce. Que legal. Posso falar com eles um pouquinho? Fica à vontade, você manda. Perfeito. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um semestre, para vocês o último agora. Estou passando para dar as boas-vindas. A minha câmera está aberta, gente? Tá tudo branco. Ah, que estranho. Então, eu estou abrindo aqui. Vamos ver, vou abrir e fechar. Infelizmente não está Deve ser dando, que Não estranho. tem nada tampando fisicamente? Alguma coisa na frente da Nada, câmera? nada. É que eu acabei de ver, por isso que eu falei assim, deixa eu... Estou abrindo aqui nada. Vai ter Estranho. que reiniciar o computador. Vou ter. Bem, deixa eu falar rapidamente, vocês já me conhecem, pelo menos, né? Vocês estão agora com um grupo de excelentes professores, final de curso. Aproveitem este módulo, a gente tem muita coisa nova aí para vocês fazerem. Tem praticamente no final tem algumas atividades complementares que os professores, se não falaram, irão falar. Vocês já falaram do bônus, pessoal? Sim. Já? Quer Esse retomar? bônus Coloca na tela. continua. Espero que vocês tenham aproveitado eles, né? No semestre passado, a gente percebeu que foi realmente uma inovação aí metodológica no curso e que acabou dando um resultado muito bom, porque muitos alunos se esforçaram para atingir aí os 100%, né, de atividades realizadas de forma satisfatória e aí acabaram tendo esse bônus. Então, isso continua. Como o João Paulo, a Lê, né, eu já estava passando para vocês, eu entrei aí falando sobre o período de recuperação. Então, procurem sempre fazer no período correto. Numa eventualidade, né, qualquer problema que vocês eventualmente tenham, aí tem o período de recuperação. Mas, procurando seguir o calendário, né, o cronograma tudo certo, o curso transcorre aí de uma forma tranquila, sem problema algum.
Lembrando que a instituição, gente, voltou com a viagem de intercâmbio para os melhores alunos. Então, quem aqui tem interesse, eventualmente, de sair do país, né, de se aprimorar no idioma estrangeiro, aproveite, tenham sempre em mente de manter as melhores menções, que provavelmente a gente espera que nesse semestre continue com esse, a gente fala assim, com esse projeto de intercâmbio, e aí vocês poderão concorrer também, tá? Nós já temos um calendário homologado, acessem, ele está lá na Agenda Zero, eu sei que os professores estão passando, já se programem, façam planejamento, nossas provas continuam aos sábados, e aí, praticamente no final do mês de junho, acabam todas as atividades e vocês estão formados, tá? O certificado referente ao módulo 2, provavelmente agora em março, a partir do dia 10 de março, ele estará disponível no ambiente virtual, assim como já está o do módulo 1. Então, qualquer dúvida, é vocês depois fazerem ali o download desse certificado. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, aqui? Como é que está a turma? Tudo tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Eu Fale. posso fazer o intercâmbio também? Deveria, mas você viu que tem, né? Agora, em relação ao projeto, a gente só vai ter de conversar. Daí já é com o Rogério, que é o nosso diretor, já não é comigo, não. Mas tem professores, tem muitos professores que estão indo, porque eles têm que acompanhar os alunos, né? Então, Teve um professor da ETEC aqui que foi uma vez. foi. É. Ah, então tá bom. Gente, eu entrei agora, eu vi que a reunião de vocês já estava rolando, eu falei, deixa eu dar uma passada, dar um bom dia e as boas-vindas a todos os nossos alunos. Qualquer coisa, estou aqui nos bastidores, vocês me chamam, tá bom? Legal. Combinado. Ótimo trabalho. Vou tentar aqui reiniciar meu computador para ver se Provavelmente volta a reiniciando a câmera. Que câmera volta. infelizmente, né, dessa vez vocês acabaram não me vendo aí. Mas eu estou vendo. Estou vendo o João, estou vendo o João Paulo e todo mundo que está aqui no chat também. Ótimo curso, pessoal. Qualquer coisa, a gente se encontra lá pelo ambiente virtual. Tá bom? Até mais, gente. Bom sábado. Bom sábado, Joyce. Obrigado, até mais. Até mais. Até mais. Bom, pessoal, retomando, acho que a gente estava aqui, né? Falando sobre as aulas síncronas, então elas acontecem a cada 3 agendas, a cada 3 semanas, né? A aula inaugural na data de hoje, depois teremos uma, provavelmente na quinta-feira, né? A gente ainda vai combinar, mas a nossa data era de quinta-feira, lá na agenda 3, depois na agenda 6, depois na agenda 9, 12 e 15. E talvez a da 15 a gente antecipe para 14, né? Vamos acompanhando o planejamento aí. Geralmente acontece de quinta, ainda precisamos fechar isso daí, eu, a Joyce e a Alice, vamos continuar na quinta-feira mesmo, tá? E a gente trata aí nessas reuniões, né, sobre uma revisão das agendas anteriores, falamos sobre assuntos importantes, né, que foram estudados e tiramos dúvidas, auxiliamos vocês nas atividades, né? De repente chega na agenda, professor, eu fiz lá, mas fiquei na dúvida, não tenho certeza, vamos revisar? Vamos revisar, não tem problema. Professor, comenta sobre o fichário da agenda X. Vamos comentar, não tem problema. Essas aulas são para esse tipo de situação. E em alguma delas, talvez a gente possa até utilizar uma atividade metodológica diferente, né? Que possa aí substituir alguma atividade obrigatória. A gente avisa vocês com antecedência, se formos fazer isso, para que vocês possam estar presentes, né, numa quantidade até maior de alunos. A gente fez isso no semestre passado em uma das agendas, então os alunos que estavam presentes participaram, eles não precisaram entregar a segunda atividade obrigatória daquela agenda. Pode ser que a gente venha fazer isso aí durante esse semestre, então fiquem atentos aos nossos recados. Certo? Dúvidas até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? Ó, agora há pouco a Alexandra falou de vocês sempre acessarem o quadro de aviso. A gente faz questão de colocar esse slide para vocês com uma rotina de estudos, com 3 passos. Ó. Quer comentar, Alê, daqui? Vamos lá. Então, ó, como eu disse anteriormente, a primeira coisa que vocês têm que olhar é o quadro de avisos. Por que o quadro de avisos? É lá
que a gente vai avisar rapidamente vocês sobre o, né? Vai ter aula ao vivo na próxima semana. A atividade dessa semana, dessa agenda é tal, e aí a gente vai, geralmente a gente coloca o passo a passo. Então, vai estar tudo lá no quadro de avisos. Então, a primeira coisa que vocês fazem é olhar essa lozinha, né, que está ali, que o João Paulo está explicando aí para vocês, que é o nosso quadro de avisos. Depois, o segundo passo é olhar se tem algum correio tech. Porque no correio tech, às vezes a gente manda em específico para algum aluno alguma informação, né? Então, lá vamos dizer que o aluno deu uma sumida por algum motivo, a gente vai lá e entra, olha, fulano, o que está acontecendo, né? Ou no Correio Tech também a gente quer falar em particular com aquele aluno, ou até mesmo as devolutivas. Então, sempre olha, né, depois de ter olhado o quadro de avisos, o Correio Tech. E, por fim, por terceiro, você vai lá, né, naquele espaço ali das aulas. Então, nesse campo, você vai acessar as aulas daquela semana, né, daquela agenda. Então, aí você vai ter, né, todo o material, tem outras atividades, caso vocês queiram, né? Em cada agenda tem aquelas atividades não mediadas, se vocês quiserem treinar, fazer uma atividade extra. Então, tudo você vai encontrar ali no campo de aulas, tá bom? Beleza, pessoal? Esse daqui, ó, é um pouquinho do que a gente coloca no quadro de avisos. Lá no quadro de avisos, geralmente vocês vão encontrar uma programação, é tipo uma apresentação de slide, igual essa daqui, ó. Vocês vão avançando, vendo passo a passo. Em algumas agendas a gente tem uma gravação explicando um pouquinho sobre aquela agenda, explicando um pouquinho sobre o que vai ser estudado. Então vale a pena assistir também, né, para complementar um pouquinho aí o que vocês vão ver durante o semestre. Então, esse é o principal motivo de nós usarmos o quadro de aviso, porque nós temos uma apresentação que fica incorporada lá dentro, né? Vocês conseguem acessar a qualquer momento, às vezes até externamente ao ambiente virtual, vocês conseguem acessar. Então, super importante ir lá, acessar o quadro de avisos para ver tudo que a gente fala. Só fazer uma observação aqui, né? Tudo que a gente está falando aqui é que são situações que às vezes já aconteceu. Então, como a gente monta, né, um slide, né, explicando o que você vai ter que fazer na agenda da semana, às vezes acontece do aluno, ele até olha lá o quadro de avisos, mas ele não clica lá naquela apresentaçãozinha. Aí ele manda um correio tag assim para a gente falar assim, professora, o que tem que fazer como segunda atividade? Né? Ou o que tem que fazer no fichário? Na verdade, a gente já enviou no quadro de avisos um passo a passo do que vocês têm que fazer. A gente responde todos, não tem problema, a gente responde todos os correios tech, as dúvidas de vocês, mas dá para perceber que o aluno nem olhou, nem viu o que é para ser feito. Diferente quando você manda um correio tech, fala assim, olha, eu não entendi um conteúdo específico lá do fichário, eu não entendi como faz aquela etapa ali do fichário, né? Então, o aluno viu, né, as instruções. Leu, tentou fazer, né? Tentou fazer e mandou uma dúvida. Agora, tem gente que nem olha, né? Então, a gente já passa um pouco, eu acho que até mastigadinho, né? Todas as etapas do que vocês têm que fazer naquela agenda. Você vai colocar aí para eles darem uma olhada? Eu vi que você abriu aí na tela, João. Eu coloquei na tela. Esse daqui é o último aviso que eu mandei no semestre passado para os alunos, ó. Então ele está nesse formato, tá vendo? Ele vem aqui, ó, vamos começar com a agenda 15, tem essa apresentação, logo de baixo um vídeo. Então, o que vocês precisam fazer? Entrou no quadro de avisos, viu essa telinha aqui, ó, clique em apresentar. Ah, professor, eu quero ver na tela grande, tem um botãozinho de expandir aqui, você pode ver conforme você quiser, ó. É uma apresentação de slide. Então você tem as orientações, tem as datas. Só relembrando, esse daqui é do semestre passado, né? Vai clicando no avançar, ó.
ele deixa para a gente um passo a passo. Ó. Tem todas as orientações, falando sobre datas, sobre períodos, um roteiro de estudo, né? Falando para você começar fazendo a leitura da agenda. Depois tem uma videoaula dentro do ambiente virtual que também está incorporada aqui para vocês assistirem. Então, toda agenda tem mais ou menos essa estrutura, tá? Aí pede para você fazer as atividades do ambiente virtual. E aqui tem orientações específicas sobre as atividades obrigatórias que nós solicitamos. Então, nesse caso, a atividade do fichário, ok? Que tem as orientações. E a segunda atividade é um fórum, que também tem as orientações aqui. Então, o que a Lê falou é exatamente isso. Não deixem de clicar no apresentar, não deixem de ver o passo a passo aqui, ó, slide por slide, para vocês saberem exatamente o que solicitamos, as datas que solicitamos e informações importantes. Passamos recados importantes aqui dentro dessa apresentação para vocês. Tá vendo? O período de recuperação, aquele lembrete da frequência, tem várias coisas importantes aqui para vocês verem, né, dentro do quadro de avisos. E em algumas agendas também temos uma uma aulinha de apresentação aqui, tá? Do que a gente trata na agenda. Ô, Alessia, continua aí, eu preciso atender o telefone aqui. Então, é importante, gente, que vocês acessem lá sempre, em primeiro lugar, o quadro de avisos, né? E sigam essa sequência, né? Primeira coisa, olha o quadro de avisos. Até a Lídia, que acabou de entrar aqui, né? A nossa coordenadora, eventualmente, às vezes, um aviso, que nem ela falou lá do intercâmbio. Quando abrir as inscrições, ela vai mandar por onde? Ela vai mandar no quadro de avisos. Então, tenham esse hábito de primeiro acessar o quadro de avisos, depois acessa, né, o Correio Tech, e depois aí você vai entrar lá nas aulas para ver qual é o fichário, né? Porque a gente vai mandar as orientações, né? Vai entrar nas atividades que a gente solicitou, né? Como debate, fórum, né? O Ale, Oi, pode e falar. também lembrar para eles, né, que por estarem as orientações lá, eles vão fazer, além de fazer a atividade correta, que é o que efetivamente computa a presença, porque eu tive alguns casos, por exemplo, de alunos que, como vocês mesmos citaram anteriormente, o professor só, sei lá, de repente trabalhava só fichário e debate. O aluno ele já estava acostumado a fazer todas as agendas, fichário e debate, ele postava, ele falava, professora, mas não foi computada a minha segunda atividade? Não, porque o que nós pedimos não foi o debate. Então, só são computadas as atividades corretas. Então, ele precisa ler esse quadro de avisos para poder enviar a atividade correta na ferramenta correta, que é importante, não adianta mandar pelo correio tech, por e-mail, por sinal de fumaça, no bloco de notas, se a gente não pediu no bloco de notas, que a gente só vai computar na ferramenta correta. Isso é muito importante que a Joyce falou. Eu também tive casos desse tipo, que o aluno mandou outra atividade, às vezes, né? Eu não sei o que acontece, se tem conhecido que já fez, às vezes, esse módulo, fala assim, e passa a resposta, e aí o aluno pega e envia a resposta, porque tem muita coisa também na internet que a gente sabe. A gente não segue a mesma sequência e as mesmas atividades. Então, fiquem atentos. Ó, uma coisa importante aqui, né? A gente tem as atividades mediadas, que é essas atividades que a gente dá uma devolutiva, dá uma explicação se está correta, se não está correta, o que você errou, que é o fichário, o blog e o wiki. O wiki a gente não tem mais. O wiki era ele acho que até está ainda no ambiente virtual, mas a gente não está mais utilizando, isso todos os professores, porque o Wiki era uma ferramenta que a gente tinha alguns problemas, né? Que os alunos às vezes postavam uma atividade e quando ia o próximo aluno, o aluno apagava. Então, o Wiki a gente não está mais utilizando. O que está faltando também o fórum, né? A gente usa fichário, debate e fórum. Blog, alguns professores utilizam, mas nós aqui do módulo 3 não temos muito o hábito de utilizar o blog, né? A gente prefere outras atividades que são mais interativas,
como o debate e o fórum. Só lembrando, gente, que no debate e no fórum é importante que tenha essa interação de vocês. Não é somente você acessar lá o debate, colocar, né, a sua opinião a respeito daquele assunto e depois não entrar mais. A ideia, tanto do debate como do fórum, é que você entre novamente e leia os outros comentários dos colegas, veja o que o pessoal está comentando lá, né? Faça uma, né? Depois de fazer essa leitura do que o pessoal colocou, do que o pessoal, né, criticou ou falou, você dê a sua opinião a respeito também. Ou você pode estar agregando com material extra, fala assim, olha, gente, eu li num artigo, né, numa notícia, tal assunto referente a isso que a gente está debatendo. E você pode acrescentar no próprio debate, no próprio fórum, vocês podem estar anexando esse material também. Então, isso torna, né, essa interação um pouco maior, tá? Mas o Wiki a gente não está utilizando mais e o blog a gente também não tem muito hábito, porque fica uma coisa muito, né, só uma postagem individual, a gente prefere essas atividades mais interativas. Nós temos também as atividades não mediadas, que são aquelas atividades que já têm a resposta no próprio AVA, né, que é você no comando, né, aquelas atividades, né, outras atividades que vocês podem estar fazendo aí para treinar, para testar o conhecimento de vocês, joguinhos, né? Então, são atividades que não são mediadas. O bloco de notas é uma atividade mediada, como a gente colocou anteriormente, a gente usa o bloco de notas para quando manda as revisões para vocês. Mas na revisão a gente manda a devolutiva, né, do bloco de notas, apesar de estar aqui como não mediada, mas a gente manda a devolutiva quando é a revisão ou uma atividade específica, tá? Quando a gente solicita, né, a gente dá a devolução. Caso contrário, o bloco de notas, ele é para vocês aí o caderno de anotação de vocês, tá? Então, quando a gente fala, ó, entrega no bloco de notas, aí a gente vai lá e vai tentar encontrar. Acho que até o próximo slide fala do formato, né, que tem que entregar no bloco de notas, ó. Então, quando a gente solicita no bloco de notas, é uma atividade mediada. Do contrário, o bloco de notas é só o caderno de anotação de vocês, tá? Ó, João, Joyce ali, Oi. voltei, tá? Só para Opa, dizer que agora estou com, com a Ah, câmera. show de legal. bola. Porque fica muito chato eu dar as boas-vindas sem vocês me verem, sem os alunos estarem me vendo também. Tá? Então, gente, estou por aqui, estava mesmo, né? Bom trabalho, eu consegui, viu, João? Eu entrei numa outra turma, fui lá para a Aline, fui lá para São Roque, daí eu já passei um pouquinho lá para o litoral, fui lá para o Guarujá e daí acabou soltando, daí deu para voltar aqui na câmera. Tá, viajou Então, bastante, bom. então. Já estou viajando bastante. Bom trabalho para todos vocês, gente. Estou vendo aí os professores explicando a metodologia. Vocês terceiros já conhecem, né? Tem que falar assim, ah, mas o outro professor fazia diferente, ah, eu gostava mais. Eu falo que é sempre interessante a gente conhecer ações diversificadas, porque o mercado de trabalho é assim. Você está no mercado de trabalho, eventualmente você está numa empresa, você mudou da empresa, tem um outro sistema, ou eventualmente na mesma empresa mudou o seu superior imediato, você mudou de seção, de departamento. Então, você conhecendo ações diferenciadas, você já fazendo como se fosse um teste aqui que a gente fala assim, na educação, na escola, você consegue se adaptar melhor. E é sempre bom sempre conhecer formas de trabalho diferenciadas, né? A gente consegue sempre ganha nesse sentido. Então, e conhecer a metodologia, isso é fundamental. Os professores já estão passando para vocês a forma que eles trabalham, para que vocês possam já conhecer, se adaptar melhor. E durante o semestre, obviamente, tirar aí eventuais dúvidas, tá bom? Então, agora sim, vou falar tchau para vocês. Bom estudo, bom retorno, pessoal, e ótimo semestre a todos. Até mais, João. Até, Lê. Tchau, Tchau, Joyce, tchau. Obrigado. também. Até mais. Bom, retomando lá então.
A gente estava falando sobre quando solicitamos, né, a, a agenda do bloco de a atividade do bloco de notas. Na agenda 5, agenda 10, agenda 14, a gente solicita uma entrega lá no bloco de notas. E, como eu estava falando, o bloco de notas é o caderno de vocês. A gente precisa que no título dessas 3 atividades vocês indiquem dessa forma aqui, ó, para a gente poder identificar o que é atividade e o que não é. De repente vocês fazem anotações lá no bloco de notas e a gente não vai saber se é atividade ou não. Então, quando a gente solicitar na agenda 5, 10 e 14, coloquem esse título, ó, lá no bloco de notas. Atividade obrigatória, agenda 5, revisão. Agenda 10, revisão. Agenda 14, revisão. Se vocês fizerem dessa maneira para a gente consegue corrigir, dar a devolutiva, dar o feedback para vocês aí da melhor maneira. Tá bom? Dúvidas aí? Ah, professor, lá no livro falou que tem uma atividade para fazer no bloco de notas. Eu gostaria que você corrigisse essa atividade. Aí coloca lá no bloco de notas, pede para a gente dar uma olhadinha pelo Correio Tech, porque caso contrário, a gente considera o seu bloco de notas como o seu caderno pessoal, tá? E assim como se você estivesse no curso presencial, o professor não chega na sua mesa, toma o caderno da sua mão, a gente também não vai no bloco de notas e acessa suas notas sem vocês pedirem ou autorizarem, tá? Por isso essa regrinha do título. Lembrando, Se lembrando, colocarem o título assim, a gente vê. Oi, Alê. lembrando que se a gente não solicitar, né, mesmo que a gente queria que você desse uma olhada nessa atividade, que nem o João falou, a gente até olha, dá a devolutiva, porém, se não foi uma atividade solicitada naquela agenda, a gente não vai contar como frequência. Ah, isso é importante, Alê. Tem muitos colegas, alunos, né, que vêm lá na programação, tipo assim, atividade 1, fórum, atividade 2, bloco de notas. Aí ele vai lá e posta qualquer coisa no bloco de notas. Tipo, lá dentro do livro, estava falando, faça atividade no bloco de notas. Aí o aluno vai lá e posta qualquer coisa no bloco de notas e pede para a gente corrigir, falando que é atividade obrigatória. Pessoal, tem que postar a atividade certa que nós solicitamos. Bloco de notas, quando a gente solicita, é a atividade de revisão. Vocês vão postar o gabarito que vocês fizeram, né, da revisão que nós disponibilizamos lá nos documentos compartilhados. Então, não é qualquer atividade que pode entregar no bloco de notas, não é uma atividade aleatória que vocês escolhem, tá? É atividade conforme nós orientamos. Ok? Ó, então, continuando. Muitos alunos perguntam, né, sobre grupo do WhatsApp, se a gente faz grupo, se a gente participa do grupo. Aí é com cada professor, né? Eu, professor João Paulo, eu não trabalho com grupo do WhatsApp. A nossa comunicação é oficialmente pelo AVA, pelo ambiente virtual, quadro de avisos e Correio Tech. E por e-mail eu mando informações, tá? Ah, professor, eu quero tirar dúvida por e-mail. Tá errado, quer tirar dúvida pelo Correio Tech. No e-mail a gente manda alguma informação, se quiser de repente enviar algum documento que não consegue enviar pelo Correio Tech, não tem problema, mas para tirar dúvida para o dia a dia, a nossa comunicação é dentro do ambiente virtual para ficar registrado. Alexandre. Assim como o João, eu também não trabalho com um grupo de WhatsApp, né? Porque tenho, como eu falei para vocês, eu tenho uma turma do online, mas eu tenho muitas outras turmas do presencial, né? Então eu não trabalho com WhatsApp. A nossa comunicação é pelo AVA, quadro de avisos Correio Tech. Então, precisa tirar uma dúvida, precisa falar comigo, me envia um Correio Tech. Se eu precisar conversar com vocês por algum motivo, Correio Tech, né? E os avisos, as orientações, quadro de aviso. Certo? Joyce? Talvez a Joyce não está hein? A Joyce acho que é a única que, né, utiliza aí, né, ela envia aí algumas mensagens, né? Ela utiliza aí uma lista de distribuição, né? Mas ela através, né, do WhatsApp, mas ela ainda faz um adendo aí que a comunicação oficial mesmo, assim como eu e o João Paulo, é pelo meio do quadro de avisos e Correio Tech, tá? Então, a Joyce, ela tem aí, ela
gosta, né? Cada professor, que nem o João falou, a Lídia falou anteriormente, cada um tem um esquema de trabalho diferente, né? Então, a Joyce também, né? Às vezes ela envia aí algumas mensagens, às vezes ela usa o grupo de WhatsApp, mas informação oficial mesmo, comunicação oficial é pelo meio do quadro de avisos da Correio-Tec. Isso aí. Toda a comunicação oficial de nós três, né, pelo quadro de avisos, Correio-Tec, a Joyce tem a lista de distribuição para, de repente, aí relembrar vocês em algum momento, né? Eu e a Ale, a gente não usa, opta por não usar, ok? Bom, dúvidas, perguntas, vocês querem saber alguma coisa? Lá na Agenda 00 tem esse linkzinho, né, de perguntas frequentes. Então, de repente, vocês vão perguntar, professor, tem que fazer TCC? Já perguntaram, está respondido lá. Professor, tem que estar presente na aula ao vivo? É obrigatório? Tem todas essas perguntas e respostas lá, tá bom? Óbvio que vocês podem perguntar a qualquer momento para a gente, mas a hora que forem passar pela Agenda 00, dê uma olhadinha nas perguntas frequentes lá, que provavelmente as dúvidas que vocês têm agora são dúvidas de outros alunos que tiveram no passado e a gente já colocou as respostas lá. De qualquer maneira, estamos sempre à disposição para responder vocês, né? Turminha, estamos chegando ao final. Momento para vocês perguntarem, né? Realmente participarem, perguntarem, questionarem, falarem alguma coisa para tentar entender melhor como que vai ser o funcionamento. Fiquem à vontade aí. Sem perguntas do chat? Tem alguma coisa, né? Não, Nenhuma dúvida? dúvida. Se alguém quiser perguntar, falar, só levantar só abrir o microfoninho e falar. Tranquilinho, gente? Não. O pessoal aqui Tranquilo? está falando que não tem dúvida nenhuma. Bom, caso depois surjam alguma dúvida, a gente está sempre à disposição. Pode mandar uma mensagem para a gente pelo Correio Tec, né, que a gente responde. Certo. Pessoal, olha, tô vendo que tem alguns colegas, alunos entrando agora, né? A gente está chegando no final da reunião e o pessoal tá chegando agora. Essa reunião está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no YouTube e também dentro do quadro de avisos, tá? Assim que terminar, eu já faço o upload dela e ela fica no quadro de avisos e no YouTube para vocês assistirem. Bom, então já vou agradecendo, obrigado pela participação de todos vocês, obrigado pela participação dos alunos, obrigado aí pela parceria, Alexandra Joyce, né? A gente está junto há um bom tempo, acho que funciona muito bem. Muito obrigado para a gente poder compartilhar e dividir os nossos trabalhos. A Sandra. Pode falar, Sandra, fica à vontade. Ai, desculpa, eu só ia pôr uma reação e cliquei no microfone. Ah, sem problema. Tranquilo, gente? Qualquer coisa a gente está à disposição, como o João falou, ele vai subir, né, fazer o upload da gravação. E aí, se a gente não postar hoje, na segunda-feira, a gente já coloca, né, a gravação dessa primeira aula inaugural para vocês. Segunda, dependendo do horário aí de cada professor, segunda, terça, aí a gente já coloca, tá? Mas fiquem tranquilos que todas as aulas, né, ao vivo que a gente faz, né, a gente grava e depois manda para vocês. Beleza, turminha? Vou encerrando então aqui, deixa eu parar a gravação também. Depois que eu parar a gravação, vocês podem fazer elogios e puxar o saco do seu professor, tá? Isso conta ponto. Então tá lá.